Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para dar sequência, a mais uma lição deste trimestre. Meu nome é Jonas Dias, sou professor de Escola Bíblica Dominical, congrego na Assembleia de Deus, no bairro de Itambaí, cidade de Bahia, estado da Paraíba. E o nosso pastor é o pastor Marinaldo Soares Lopes, tá certo? E nós estamos na segunda lição, dando sequência aqui a esse quarto trimestre, cujo tema é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Estamos aqui na lição número 2, Saulo de Tarso, o perseguidor, fazendo uma rápida explanação do que nós vimos na primeira lição. Nós vimos que o nome de Paulo, o seu nome judeu era Saulo, e por fim se tornou Paulo, foi mudado o nome romano, modificado em homenagem à conversão do procônsul Sérgio Paulo, segundo nos escreve Jerônimo, que Jerônimo ele é um importante teólogo, de séculos atrás. Paulo nasceu, foi criado em Tarso, na Cilícia, uma província romana. Pertencia a uma família de fariseus, conhecendo a filosofia grega e os cultos de mistérios existentes na época. Foi iniciado pelo rabino Gamaliel, nas leis e tradições dos fariseus em Jerusalém. De início, era um perseguidor dos judeus convertidos ao cristianismo. Então vamos ver, Saulo de Tarso, o perseguidor. Temos aqui o texto áureo e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Nós iremos mais à frente na lição nos aprofundarmos nessa questão de respirando ameaças e mortes. Nós vamos ver uma comparação. Paulo ele é comparado como uma fera, que ela está a ponto, uma fera enraivecida, pronta para dar o bote na presa. Então, e também ele é comparado a um touro indomável. Então, tudo isso mostra a força, mostra a determinação, mostra a garra, que ele tinha para defender a sua fé, embora de maneira errada. Nós vimos nessa lição que ele tinha a boa intenção, achava que estava agradando a Deus, e ele estava empenhado em agradar a Deus, mas ele estava fazendo de forma errada. A verdade prática diz: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. O próprio Gamaliel, que foi mestre de Saulo, ele chegou a dizer em Atos capítulo 5, eu vou destacar aqui o versículo 38, a parte B até o 39, ele falou em relação à igreja, em relação a esses cristãos que estavam sendo presos, que estavam sendo perseguidos. E Gamaliel disse: se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. E nós vemos que Paulo, ao perseguir a igreja, ele lutava contra a igreja, mas também ele lutava contra Deus. Mas na frente, quando nós iremos ver na próxima lição, quando ele tem um encontro com Cristo, Cristo diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Então Paulo perseguia a igreja, mas ao mesmo tempo perseguia Jesus. Temos aqui a leitura bíblica em classe, deixa eu ir para cá, leitura bíblica em classe. Eu estou apagando um pedacinho do versículo, mas ok, Desde já recomendo aos irmãos que quem não quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, que nós estamos colocando aqui subsídios, certo? Então estamos fazendo a leitura da lição, comentário com alguns subsídios, algumas fontes
a mais, ok? Então temos aqui a leitura bíblica em classe, ela é interessante porque ela é dividida, apesar de ser em 3 partes, mas nós podemos observar ela por 2 pontos de vista, né? 2 pontos de vista. Paulo aqui está sendo analisado sob 2 pontos de vista. Então temos Atos, capítulo 8, versículos do 1 ao 3. A narrativa aqui vai estar em terceira pessoa, ou seja, o escritor, o apóstolo Lucas, ele está falando de Paulo, né? Então ele diz, né? Ele fala assim sobre Paulo. E também, aliás, né? No caso, no contexto da lição até então, é chamado de Saulo. E também Saulo consentiu na morte dele, se referindo a Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então aqui Lucas falando de Paulo. A partir de Atos, né, nesta leitura bíblica em classe, Atos 4 e 5 e 26, 9 ao 11, a narrativa vai estar em primeira pessoa, ou seja, agora é Paulo, ele vai falar de si mesmo e vai confirmar que o que Lucas disse dele é verdade. Então o que Paulo vem dizer assim, vem a falar sobre si mesmo. Ele diz, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém, né, presos, algemados no nosso linguajar atual, né? Seria, enfim, aqueles que ali estivessem, não é? A fim de que fossem castigados. Atos 26, 9 a 11, ele diz também, bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E, quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Não é? Então, o próprio Paulo, ele também se diz, né? Ele relata que ele era enfurecido, ele agia com fúria. Temos aqui o objetivo geral. O objetivo geral dessa lição é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos do mundo, né? Então, os objetivos, né? O objetivo geral é a questão da perseguição da igreja. A igreja começa a ser perseguida nesse período, né? Então Paulo provavelmente ele é o primeiro perseguidor, né, dos cabeças ali, o primeiro que encabeça os perseguidores da igreja, né? A igreja começou a ser perseguida lá, ela foi perseguida com o passar dos séculos e ela continua sendo perseguida hoje. Então, o objetivo específico, o primeiro, é elencar as características persecutórias de Paulo, ou seja, enxergarmos Paulo nesse momento, no momento de perseguidor da igreja, né? Esse momento, ele foi passageiro, né? Nós temos a sensação de que esse período foi até rápido, mas ele foi marcante. Paulo vem se lembrar desses momentos até o fim da vida dele, né? Os objetivos específicos, expor a respeito da perseguição contra a igreja naquela época, em Atos, e o terceiro objetivo específico é esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Aí já vem a questão da perseguição nos dias atuais, certo? Então, Filipenses, aqui mais um resumo sobre Paulo, né? Ele próprio falando dele lá em Filipenses.
3 e 5 e 6 diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então aqui a gente vê, né, que ele era zeloso, ele se dizia zeloso, perseguidor, né, e irrepreensível. Né? Interessante, uma pessoa que tanto prezava pelas tradições judaicas. Foi esse que Deus tomou, né? Foi a esse quem Deus tomou para ser o apóstolo dos gentios, dos estrangeiros, né? Temos aqui a introdução, vamos ler aqui a introdução. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural, né, entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo no primeiro século. É o que estudaremos nesta lição, certo? Então, tudo indica que Saulo foi o líder da primeira perseguição em grande escala contra a igreja, né? Como eu já venho mencionando. Essa perseguição, ela era intensa e severa. Homens e mulheres eram encerrados na prisão e açoitados, e muitos foram mortos. Deus, porém, transformou essa perseguição em início da grande obra missionária da igreja. Ainda sobre o fato de que Saulo assolava a igreja, essa lembrança do mal que fez aos primeiros crentes acompanhou Paulo até o fim da vida, lembrando-lhe sua situação de pecador. Essa profunda consciência de que somos perdidos se não fosse a misericórdia de Deus, nos torna misericordiosos com os outros. Sem ela, somos legalistas, de coração duro e sem amor. Fazemos mal aos outros em vez de bem, não é? Temos aqui o tópico 1, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Saulo de Tarso como perseguidor implacável, né? Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor, né? Como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando de grande violência contra pessoas simples, homens, mulheres, sem qualquer compaixão. Ele acreditava piamente que com esse comportamento estava desagradando a Deus, estava agradando a Deus, né? Apoiado pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus, né? Então, apoiado por essa casta, Saulo usava os meios legais para atacar os cristãos. Por causa de sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. O perseguidor respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. E por isso não via problemas em prender e arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome, né, do Nazareno. Então essa questão respirar, né, está muito forte aqui na Bíblia. Respirando ameaças e morte. No subtópico 2 diz assim, as ameaças de Paulo de Tarso. A expressão respirando ameaças de morte descreve Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem que ameaça sua presa. No texto de Atos 9:21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Ele não poupava ninguém, né? Então aqui, né, Saulo de Tarso, estamos no tópico 1, o perseguidor implacável, né? Ele é comparado a uma fera selvagem, uma fera que está pronta a atacar a sua presa, né? Também, e temos aqui uma outra comparação a um touro indomável.
quando Jesus ele teve um encontro com Paulo no caminho de Damasco, Jesus disse uma frase para Paulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não é? Recalcitrar significa resistir, significa se debater, sabe? Significa ser resistente. Então, aguilhão é uma peça, né? Uma espécie de vara, cuja ponta é afiada de metal, e ela serve para domar o touro. Quando o touro está muito resistente, está dando trabalho, muitas vezes no momento de arar a terra está saindo do caminho, então o homem lá ele encosta o aguilhão no touro, para que o touro ao encostar ali ele sinta a dor, né? E ele seja domado. Então o aguilhão. Então Paulo ele estava resistindo a Jesus, resistindo à palavra, certo? Então chega um momento que ele diz: opa, pera, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Então no momento da conversão que nós iremos ver. Estou dando um spoiler do 3º capítulo, né? Mas uma coisa é ligada à outra, eu estou antecipando, porque é necessário essa comparação. Além de fera selvagem, também o de touro indomável. Ok? E finalizando aqui o primeiro tópico, diz por quê? Por que Paulo perseguia os cristãos? Os motivos que levaram Saulo, né, a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo eram o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Ora, quem fosse suspenso no madeiro, né, suspenso na cruz, de acordo com a lei, estava sob a maldição divina. Por isso, nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião de sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou desta maldição. Interessante como Paulo ele vem ser detalhista, como Paulo vem ser razão, né? Como Paulo ele vem ser lógico. Opa, pela regra, quem morre no madeiro, na cruz, é maldito. Então, como é que pode uma pessoa que morre, né, Então, veja as regras que Paulo se prende para apoiar sua fé. E Jesus, ele vem mostrar que ele vai além, né, o trabalhar de Deus vai além das regras, vai além da lógica, vai além do sistema. Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de todo o sistema. Ele é soberano e ele faz como ele quer, não é? Quando se esperava que Jesus viesse um rei triunfante, Jesus veio pobre, não é? Jesus veio mostrar que as armas dele eram espirituais. Então foi um Jesus diferente que os fariseus esperavam. Era um Jesus diferente que os judeus esperavam, não é? João diz assim: veio para quem era seu, mas os seus não os receberam, né? Mas os seus não receberam, né? Mas todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E quem vem a crer no nome do Senhor? Judeus e gentios. Então Paulo é esse que Deus agora vai usar, né? Para ser apóstolo dos gentios, né? Eu desde já assim, né, peço compreensão a você, que às vezes eu falo Paulo, né, o costume, sendo que nesse período da história ele é chamado de Saulo, né? Então, vamos aqui para o tópico 2, a perseguição contra a Igreja de Cristo. E eu quero informar os irmãos que também tem um blog, tá certo? Na descrição do vídeo tem lá um link com blog, com alguns subsídios, certo? Para vocês se aprofundarem ainda mais na lição, ok? A perseguição contra a Igreja de Cristo. Sobre o tópico 1, contra os seguidores de Jesus.
A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Ao passo que ele respirava ameaças e morte contra os seguidores de Cristo, sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, Paulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Então, no subtópico 2, interessante que vai explicar mais sobre Estevão. Não é que Estevão não era uma pessoa... Estevão não era uma pessoa, como é que eu posso dizer? Leiga. Né? Estevão não era uma pessoa simples no entendimento, digamos assim. A palavra simples tem um significado bom, mas quando a gente fala, nós vemos assim, na Bíblia a expressão simples no entendimento, né? A questão de ser pouco entendimento, não. Então, Estevão, ele era conhecedor, não é? Da história de Israel. Ele era conhecedor. E além da história de Israel, ele conheceu a Cristo, aceitou como seu Salvador. Né? Estevão, ele era um cristão. E aqui nós vemos no subtópico 2, né? Saulo de Tarso e Estevão. Se por um lado, Saulo, ele era um erudito que chamava a atenção, devido à sua cultura judaica, greco-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito também, só que do judaísmo. Né? Ele era um erudito do judaísmo com uma grande capacidade do Espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Então, Estevão, ele era um apologeta, né? Ele defendia a fé, ele sabia defender a fé. Né? O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como o clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. O discurso inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, mas este proveniente da sabedoria do Espírito. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Por isso, com o pleno consentimento de Paulo, eles o apedrejaram até a morte. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro, potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Né? Então, nós vemos aqui Estevão. Né? Estevão, ele respondeu. Ele pregou. Né? Essa pregação, há quem diga que esse é o discurso mais longo da Bíblia. Estevão, nesse discurso, ele faz um apanhado da história de Israel em torno dos principais personagens. Estevão, ele vai falar de Abraão, o chamado de Abraão. Né? Abraão tinha sido escolhido para abençoar toda a humanidade, mas os israelitas recusaram esse papel. Fala de José na preservação das promessas, na preservação das tradições. Fala sobre Moisés, ele vem falar da libertação do povo do Egito. Estevão destaca também a rebeldia do povo nesse período, que até no deserto o povo era rebelde. Né? Em vez de adorarem a Deus, preferiram adorar as estrelas, né? Adorar a Moloque, que era a divindade que tem as consoantes da palavra rei, adorada por vários povos de Canaã. Né? Preferiram no deserto também adorar a Renfã, né? O povo rebelde, que Renfã era a divindade ligada ao planeta Saturno. Estevão também vai falar sobre Josué, fala de Davi, de Salomão, do tabernáculo. Né? Então, templos feitos por mãos. Né? Estevão, ele se justifica das acusações, primeiro, recordando a promessa de um líder que seria maior que Moisés. Né? Cita também Isaías, capítulo 66, versículos 1 e 2, mostrando que Deus ele não precisa de um prédio para ser adorado. E também Estevão acusa-os, né? A terceira
Terceiro tópico aqui que Estevão vem falar é que ele acusa-os de não guardarem a lei, como afirmavam, por serem assassinos dos profetas e assassinos de Jesus, o justo sem pecado. Né? Estevão vem dizer que eles estavam fazendo a mesma coisa que os antepassados já vinham fazendo no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, rejeitando a Deus. Estevão também vem a condená-los, né, por não darem ouvidos ao Espírito Santo, que tentava levá-los ao arrependimento. A ideia de que Deus não habita em templos agrediu os líderes religiosos. Né? Atos 7, 54 e 56, nós vemos a sequência, né, e ouvindo eles isso, os fariseus, né, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Glória a Deus. Uma lição que eu posso tirar para a minha vida, e você também pode tirar para a sua, é que Deus transforma os piores momentos das nossas vidas nos melhores momentos das nossas vidas. Estevão estava ali no momento de morrer, no momento de ser morto, e de uma morte dolorosa. Mas antes disso acontecer, ele olhou para o céu, viu os céus abertos e viu Jesus à destra de Deus. Não existe, irmãos, melhor visão do que essa. Visão mais maravilhosa do que esta. É o anseio de todo crente um dia contemplar o Senhor. E Estevão estava contemplando o Senhor. O pior momento da vida de Estevão estava sendo transformado no melhor momento da sua vida. E certamente, irmãos, eu acredito que não houve melhor anestésico para esse momento do que contemplar o Senhor. Bendito seja o Senhor para sempre. Glória a Deus. Né? E dando sequência, capítulo 7, né, versículo 59, nós vemos o apedrejamento. Né? Então, por que apedrejaram? Porque matar apedrejado Estevão. Né? Então, naquele tempo, ninguém podia tocar em um herege. Por isso, os matavam à distância, a pedradas. As testemunhas, no mínimo duas, tinham de ser as primeiras a atirar as pedras. Foi um linchamento. E o governador romano, ele não tinha autorizado a execução. E sobre Paulo, né? e no caso Saulo, e sobre Saulo, né? Então, diante disso, né, como ouvir um discurso como o de Estevão e não curvar-se às evidências do Evangelho? Embora teimasse em não reconhecer a Jesus como o Messias de Israel, Saulo de Tarso não pôde ficar indiferente às palavras e ao martírio daquele santo. É o que depreendemos das palavras do próprio Senhor, que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Né? Em Atos 26 e 14. Aliás, o mesmo Saulo o confessa, dizendo: E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. A evangelização de Saulo teve início com o sermão de Estevão. Veja bem, quando se iniciou, né, Deus tratar Saulo, então teve início com o sermão de Estevão em Jerusalém, sendo complementado em Damasco por Ananias. Muito em breve, o que localmente, né, no caso de Saulo, o que localmente perseguir a igreja, universalmente haveria de expandi-la de Antioquia a Roma. Não é? E
temos aqui um gráfico que mostra as consequências do martírio de Estevão. A morte de Estevão, ela não foi em vão, né? Então a perseguição iniciada com a morte de Estevão, ela não foi em vão. A perseguição trouxe para a igreja do Senhor alguns resultados positivos. Então temos aqui consequências do martírio de Estevão. A jornada evangelística de Filipe, que Atos narra. A conversão de Paulo. A viagem missionária de Pedro. A fundação da igreja em Antioquia da Síria. Então estas são algumas das consequências do martírio de Estevão. Ok? Vamos aqui para o tópico 3. Tópico 3. Quando um sistema se volta contra a igreja. Subtópico 1. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, mesmo com mulheres e crianças. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava, disse Saulo. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os discípulos, né? Então o que ele fez, né, é cumprir o que Jesus falou aqui: expulsar os zão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus, né? Cuidará de fazer um serviço a Deus. Era o caso de Paulo. Perseguia a igreja achando que estava fazendo serviço a Deus, né? O subtópico 2 diz perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós somos a semente do sangue, né? Muitos cristãos morreram para que hoje nós estivéssemos aqui. Então eu, você, nós também somos resultados do martírio lá de Estevão, né? E assim, esse terceiro tópico vem a se concentrar em relação à perseguição. Então, perseguição física. Nestes exatos momentos, aí trazendo para o dia de hoje, muitos são os missionários, pastores e leigos que, torturados e até mortos pela causa da Santíssima Fé, fazem boa e ousada confissão ante do carrasco. Eles não negam a fé. Se pudéssemos ouvir-lhes o clamor. Oremos, né, por nossos irmãos na China, na Coreia do Norte, em Cuba e nos países muçulmanos. Em cada uma dessas nações há uma igreja, né? Em cada uma dessas nações há uma igreja perseguida. Deixemos, pois, o conforto e saiamos a espalhar a boa semente do Evangelho. Nós vivemos confortavelmente. O Brasil com todos os problemas, mas nós temos liberdade religiosa. Nós temos ainda liberdade de fazer cultos ao ar livre. Né? Nós vemos aqui, no subtópico 3, perseguição aos pentecostais. Né? Nós vemos aqui nessa perseguição aos pentecostais, entre elas, né, eu ainda alcancei esse período, e olha que eu ainda vou fazer 40 anos em dezembro, né? Cultos ao ar livre, apedrejamento e culto ao ar livre. Então estava lá a gente pregando, o culto acontecendo, de repente uma pedra, outra pedra, a gente jogando. Então, né, tivemos essa perseguição. Embora hoje nós não tenhamos mais desse jeito. Também eu não vou dizer que a igreja aqui no Brasil não seja perseguida. Sim, ela é perseguida, né? De maneira legal, através de leis, através, né? Hoje não se pode pregar contra a homossexualidade,
que aí existem ONGs, existem movimentos que vai bater em cima, né? Mas que nós não possamos não se acovardar. Nós não somos chamados para a covardia. Nós somos chamados para pregar a palavra, né? Nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades e os principados. É combater com a palavra. Então temos nesse subtópico 3, perseguição aos pentecostais, que diz que no início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingren, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil? E tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros. Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou alto preço. Lá em 1910 para 1911, Gunnar Wingren e Daniel Berg, missionários batistas, vieram pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus, no estado do Pará, onde Deus os revelou, e congregaram, claro, na igreja batista. Mas ali, ao falarem línguas estranhas, ao profetizarem, a ter um movimento pentecostal ali, os crentes batistas daqui, muitos não concordaram, né? Muitos, como Paulo, eram muito presos a regras, como é que eu posso dizer? Presos àquelas regras que eles já vinham, não é? Nós sabemos que o conhecimento da palavra de Deus vai se ampliando cada vez mais. Eu não estou dizendo que o pentecostalismo seja uma coisa nova. Não. Mas foi um conhecimento novo. Porque a Bíblia, com o passar do tempo, a palavra de Deus, nós sempre estamos aprendendo, descobrindo coisas novas, né? E ali eles foram perseguidos, foram expulsos da igreja, né? E lá, em 1911, mês de junho, foi fundada a primeira Assembleia de Deus, né? A primeira irmã a ser batizada com o Espírito Santo, Marcelina Albuquerque, e toda essa história muito bonita, mas também muito sofrida, não é? E quanto à perseguição nos dias de hoje, né? Nós temos a perseguição cultural. Eu já falei aqui da questão dos movimentos, né? Hoje não se pode dizer mais homossexualismo, é homossexualidade, até questão de nomenclatura. Essa questão de todos e todas, muito provavelmente vem desses movimentos aí, né? Porque, segundo a língua portuguesa, e sem querer dar carteirada, mas o fato é que eu sou professor de língua portuguesa. E a palavra todos é um masculino que já generaliza. Então, se você, professor, professora, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Encerrou a conversa, certo? Então, aqui, nossa perseguição vem sendo cultural. Então, embora vivamos num contexto cultural, não podemos nos conformar, sob hipótese alguma, com a cultura do presente século. A Bíblia diz, né? Não vos conformeis com este mundo, com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a renovação do nosso entendimento vem através da palavra de Deus. Então, como devemos agir? Se de fato somos o sal da terra e a luz do mundo, transformaremos a cultura que nos busca envolver através da proclamação da palavra de Deus. Quando Jesus lutou no deserto, a luta foi com a palavra. Então, essa luta nós trazemos para esse contexto e para toda a nossa vida, nossa luta contra o pecado. Nossa ferramenta é a palavra. A palavra é a espada que nós usamos, né, para vencer o pecado, para vencer o sistema pecaminoso. As manifestações culturais deste mundo apregoam sutil e quase que imperceptivelmente o relativismo moral, a substituição dos valores bíblicos por uma ética leniente e permissiva e a entronização do homem no lugar que pertence exclusivamente a Deus. Como não podemos nos conformar com tais coisas, somos alijados, né? Somos expelidos, somos repelidos da vida cultural da sociedade.
Não agiam assim os gregos em relação ao evangelho? Né? Vendo lá na história, há séculos atrás. O que os inquisidores deste mundo não sabem é que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Glória a Deus. Né? E o tempo voa. Mas um outro tipo de perseguição que eu quero expor aqui para os irmãos é a perseguição institucional. Então, os interesses do reino de Deus jamais se coadunarão com os interesses deste mundo. Por isso, levantam-se alguns potentados buscando amordaçar a igreja de Cristo. Tentam eles, sob o apanágio de um humanitarismo falso, impedi-la de protestar, por exemplo, contra o homossexualismo. Então, aquela coisa... hoje, né, uma vez eu ouvi um comentário que não adianta, tem gente que diz que não concorda com a homossexualidade, né, mas aí respeita, não existe esse negócio de não concordar e respeitar. Aí começou a meter o pau. Existe sim. Então nós não aceitamos, aliás, a Bíblia não aceita a homossexualidade. A Bíblia não aceita. Mas nós não iremos rejeitar o pecador. Nós não iremos deixar de amar os pecadores por causa disso. Né? Nós não vamos deixar de respeitar por causa disso. Então, amar é uma coisa, né? A questão de respeitar é uma coisa, aceitar é outra. Né? Então, existe uma mordaça. Né? Principalmente hoje em dia, quando se fala de ideologia de gênero, é uma aberração, é uma coisa de maluco, é uma coisa de doido. Não sei se você já assistiu alguma aula sobre ideologia de gênero, né, que é um tipo de perseguição, que eles ensinam aquilo ali pronto e ninguém pode falar contra. Quer dizer, coloca um boneco, um desenho do boneco, e na parte genital coloca uma interrogação e diz que ali não se, ninguém pode dizer que é homem, que é mulher. Ele é que tem que crescer e sentir e dizer que é homem, que é mulher. É um negócio surreal. Né? Deus criou o homem e a mulher para os dois se complementarem. Né? Então, os órgãos genitais foram criados, não foram à toa. Deus não criou à toa. Né? Mas também não vamos estender muito por esse assunto, mas está dentro dessa questão de perseguição. E como é que nós combatemos? Com a palavra de Deus, sabe? Com a defesa da nossa fé, mantendo os nossos costumes, não deixando o secularismo entrar na igreja, não. Né? Eu tenho o meu costume de crente, eu vou criar a minha família, eu tenho minha filha, eu vou criar minha filha. Né? Eu e minha esposa iremos criar nossa filha na casa de Deus, nos costumes cristãos. Ninguém vai mandar no meu lar. Diante de todos esses ataques institucionais, lembremos-nos da exortação do pastor batista norte-americano chamado William Plummer, né? Que ele diz assim: perseguição não é novidade. A ofensa da cruz jamais cessará. Né? Vamos aqui nós temos um gráfico, né? Mostrando o contexto ali naquele tempo de Paulo, a perseguição. É um cenário muitíssimo triste, né? O Coliseu, cristãos jogados na arena para serem dilacerados, devorados por leões e tigres, sabe? Tudo isso sendo iluminados por tochas humanas, que eram os cristãos, né? Sendo cobertos por piche e tocados fogos e tacaram fogo ali, enfim, queimando vivo. Triste demais isso aí. Né? A arena sendo iluminada pelos corpos dos cristãos incendiados, enquanto outros cristãos estão sendo né, dilacerados vivos. Terrível. Não é? Então tem essa frase: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Já disse Tertuliano. Né? Temos aqui, né, ilustrando o primeiro templo da Assembleia de Deus, a foto na vinda Neuberg, né, a história da Assembleia de Deus no Brasil. Então, perseguições, apedrejamento, incompreensões, blasfêmias foram sofridas pelos pioneiros. Mas a cada perseguição, o movimento pentecostal crescia
a cada dia. E vamos para a conclusão. Só um minuto. Indo para a conclusão. Se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo. E por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja é de Jesus. A igreja é a noiva do Cordeiro. Então, irmãos, nessa lição, nós vimos que os crentes da igreja primitiva enfrentaram forte oposição por parte das autoridades. Todavia, aqueles irmãos não deixaram de testemunhar e proclamar o Evangelho de Cristo. Eles não tinham suas vidas por preciosas, por isso não temiam testemunhar de Jesus. Os crentes demonstravam, por intermédio do testemunho pessoal, o que Jesus havia feito em suas vidas. Não podemos nos esquecer de que fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo. Muitas são as oportunidades que o Senhor tem nos dado para proclamarmos sua palavra. Que não venhamos a ficar intimidados, deixando de testemunhar de Cristo, mesmo diante das críticas, maus exemplos de alguns, ou qualquer tipo de perseguição. Sigamos de perto a postura dos primeiros crentes. E assim, meu amado irmão, minha amada irmã, nós encerramos esta aula. E se você chegou até aqui, convido a você mais uma vez a se inscrever, se você não for inscrito, tá certo? E glória a Deus por essa aula. E a minha oração, meu desejo é que você, professor, tenha uma aula abençoada. E se você for aluno, você chegue lá na lição, no momento da escola bíblica, sem competir com ninguém, porque na verdade nós não sabemos de nada, ninguém sabe mais do que ninguém. Não é a competição, mas compartilhe um pouco o conhecimento, sabe? Pergunte, que você esteja, o desejo do meu coração é que ao final dessa aula você seja mais edificado. Amém? Então, a paz do Senhor a todos e até a próxima, se Deus permitir.